Mas a gente vai entrar agora num outro caso também e que envolve aí a questão da família, né? E que está causando também muita curiosidade por parte da nossa audiência. É sobre a guarda do filho da cantora Marília Mendonça. Ela que morreu num acidente aéreo, né? E que deixou um filho muito pequeno e que até então estava sob os cuidados da mãe dela. São duas reportagens que estão na nossa página, inclusive entre as mais lidas neste momento na página do UOL, e que falam que o cantor Murilo Huff conseguiu a guarda unilateral do filho Léo, de 4 anos. A justiça aceitou a acusação dele de negligência e alienação parental contra a mãe da cantora Marília Mendonça, a Ruth Moreira. Essa decisão foi tomada pela segunda vara da família do Tribunal de Justiça de Goiânia. Nós estamos em contato neste momento com o repórter Gabriel Perlini, que está acompanhando esse caso e pode nos contar um pouco mais sobre o que aconteceu para a avó do Léo perder a guarda do neto, né? Olá, Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Eu não estou ouvindo o seu som. Liga pra gente aí, Gabriel. Eu ouço bem. Você está ouvindo, Josias? Então é aqui. Desculpa, Gabriel. É aqui, tá ligado. Pode falar. Não, tudo bem, então. Então vamos lá. Fabiola, eu queria só primeiramente falar que essa decisão, ela foi tomada de uma maneira muito rápida, né? Aos olhos de quem acompanha o processo do judiciário, viu que o tempo entre o protocolo do processo, que foi no começo de junho, e a realização da audiência, que foi feita no mesmo mês, isso já denotava que existiam denúncias graves, né? De uma parte contra a outra. E no meio de todas as especulações, o que mais se falava à época era de que havia uma suspeita aí de desvio patrimonial. Só que agora, quando eu tive acesso com exclusividade aí à sentença do juiz, a gente vê que são outros detalhes que envolvem, sim, o bem-estar e a saúde da criança, né? No pacote de acusações que o Murilo faz contra a dona Ruth, existem 5 tópicos que foram destacados aí na decisão do juiz. Eu vou apontar aqui para vocês. Ele coloca ambiente de conflito, omissão, alienação parental, negligência e desvio patrimonial. Então, a questão do desvio patrimonial também é um dos tópicos que estão sendo trabalhados nesse processo, mas não foi apreciado nesse momento pela Justiça, porque essa audiência que foi realizada na segunda-feira tratou única e exclusivamente de avaliar quem teria mais condições de prestar cuidados ao Léo, porque o Léo é uma criança que está prestes a completar 6 anos de idade, ele tem diabetes do tipo 1, e ao longo do processo, desculpa, na verdade eu não posso falar do processo porque eu não tive acesso às peças, mas por conta da decisão, foram colocados alguns pontos ali que mostra que a dona Ruth, por diversos momentos, negligenciou informações sobre os cuidados médicos da criança, e também tentou criar um cenário de rivalidade entre o filho com o próprio pai. Então, no ponto que fala sobre a questão da negligência, foram colocados ali no processo e também consta na decisão do juiz, frases atribuídas à dona Ruth que ela teria falado para as babás que cuidam do Léo, e são frases bastante complicadas, como, por exemplo, deixa eu pegar as 3 frases que foram colocadas aqui na decisão pelo juiz. Uma delas diz o seguinte: não fala para o Murilo que ele está tomando antibiótico. Uma criança com diabetes, caso o cuidador do momento não seja informado que a criança está fazendo uso dessa medicação, pode colocar a saúde da criança em risco, né? Porque os antibióticos, segundo os médicos, aí, eles podem aumentar, inclusive, a quantidade de açúcar no sangue da criança e ela tem um quadro de hiperglicemia. Então, a partir do momento que você não dá essa informação para o cuidador do momento, você está colocando a vida de uma criança em risco. E isso foi apreciado aqui pelo juiz. Outra frase complicada que ela teria dito aqui para as babás, segundo consta na decisão, é: esconde o remédio. Ou seja, não deixa o Murilo ver o remédio. E a outra frase fala o seguinte: o Murilo quer se meter onde não sabe. E aí todas essas condutas, de acordo aí com o juiz que apreciou o caso, afrontam os princípios da razoabilidade do que seria uma guarda compartilhada. Então, para existir uma guarda compartilhada,
as duas pessoas que estão ali em posse desse direito têm que estar em comunhão das mesmas informações e não podem omitir absolutamente nada uma da outra e também não podem tomar decisões sozinhas, unilaterais. E isso foi colocado ali como ponto principal ali no meio dessa decisão. Mas existem outros fatores também. Um dos tópicos, Fabiola, você pode me interromper caso eu esteja falando muito, mas um dos tópicos que foram colocados é que sabe uma ali... coisa? Não, eu tô achando ótimo, porque você conhece super o caso, porque você está acompanhando Sim. desde o começo. É que a gente está com uma advogada já conectada, eu peço que você fique conosco até para ajudar na entrevista aqui com a Haneti Sato. Ela é uma advogada especializada em família, tá bem acostumada também a lidar com casos como esse. Para a população em geral, choca um pouco isso, né? Primeiro, o pai não está com a guarda do filho. Segundo, a avó perder a guarda do filho. É muito difícil a gente entender esse sistema da justiça. A Haneti Sato já está conosco ao vivo aqui, ela já pode se conectar conosco aqui para que a gente possa falar com ela. Olá, Haneti. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fabiola, Josias. E o Gabriel, que está conosco também aqui, o repórter que acompanha esse caso, Haneti. É sempre muito delicado isso, né? Tirar a guarda da avó, o pai não ter a guarda da criança. O que a justiça leva em consideração? Como é que você tem analisado esse caso? E pelas justificativas, e até tudo que o Gabriel estava contando agora, faz realmente sentido a justiça tirar a guarda da avó? Bom, vamos lá, Fabiola. Acho que esse caso a gente precisa pensar um pouquinho, dar um passo atrás, né? Nós temos uma questão que a mãe, né, da criança, ela faleceu, como você mesmo disse, e o pai, que é o sobrevivente, e lá atrás, logo depois que a mãe faleceu, houve um acordo entre o pai e a avó materna para que o pai entrasse cedendo um direito, deixou que a avó materna exercesse também a guarda junto com ele. Porque, a rigor, essa guarda deveria ser unilateral, ou era unilateral desde o falecimento da mãe, né, da Marília. Então, houve um acordo, eles estavam ali num acordo entre pai e avó para que tivesse esse exercício dessa guarda compartilhada. Nesse meio do caminho, e aí eu não tive acesso aos autos, verificou-se, ou ele pelo menos indica que tivemos situações em que se demonstrou que ela não seria digna, né, por assim dizer, de ter esse compartilhamento dessa guarda. O que causa um pouco de surpresa é que houve também essa inversão da moradia, porque é muito difícil que a justiça, logo de cara, no primeiro momento, tenha uma alteração da rotina da criança. Para a justiça é muito importante a rotina da criança. Então, o que será que tem nos autos do processo que a justiça verificou que o melhor para a criança seria interromper aquela rotina que ela tinha e mudar? Então, me parece que, para além de questões envolvendo patrimônio, que aí eu já falo para vocês um pouquinho sobre isso, o bem-estar e a saúde, como o Gabriel aqui falou um pouquinho antes, é que estavam em jogo, né? Então, o bem-estar não só físico, mas emocional. Porque no momento em que você vive ali uma situação de briga, de beligerância entre as pessoas mais próximas, entre o seu porto seguro, né, a sua rede de cuidado, também há um impacto emocional na criança. Então, temos também que pensar nisso. Como que era essa relação? Ela é uma relação tão conflituosa assim? Existem indícios de que a avó escondia fatos relevantes, né, inclusive com impacto direto para a saúde física da criança. São acusações gravíssimas que me parece tenha sido ponderado pelo juiz, pela juíza que deu essa decisão de alteração tanto da moradia, então passou a criança agora a morar com o pai, né, como desse poder de decisão, dessa guarda compartilhada. E aí é muito importante lembrar que a guarda compartilhada, tá, Fabio, não é só um direito, né, dos pais, é uma obrigação, é um direito-dever. Mas eu enxergo aqui mais como um dever de cuidado, de assistência, do que um direito da pessoa. Afinal, por mais que você tenha uma guarda, não é que a criança passa a ser um objeto, você passa a ser proprietário da criança, né? Você está ali como um cuidador. Então, primeiro tem que ver
qual é o melhor interesse daquela criança, o que é melhor para aquela criança, para daí sim observar o que é melhor para o adulto. Então, temos que ter sempre em mente, e penso eu que a juíza tenha dado essa decisão pensando nisso, o que é melhor para aquela criança, aquele momento. Me pareceu ser uma situação emergencial para ter sido dada no momento tão inicial do processo. Como o Gabriel também falou aqui, foi uma decisão rápida, né? Foi uma decisão liminar. Tivemos uma audiência recentemente, que a gente chama até de audiência de justificativa, que é para o juiz entender por que está tendo aquela ação e quais são as razões, né, do pedido. Vai, Josias, vai lá. Bom, me parece que está no primeiro plano da decisão judicial o argumento da alienação parental, né? Eu imaginei que a alienação parental seria aplicável quando uma mãe e um pai colocam o filho um contra o outro, mas aqui nós temos o caso de um pai e uma avó. Então, quer me parecer que também, se o responsável da guarda compartilhada for um parente, vale do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio. Agora, é esse o tópico? Pode ser que que a avó estivesse jogando a criança contra o pai e nesse movimento chegou até ao ponto de comprometer, aparentemente, na visão do judiciário, a saúde da criança, uma vez que sonegava informações ao pai. Então não se tratava só de colocar a criança contra o pai, mas sonegava informações que colocavam em risco a saúde da criança. Acha que pode estar em primeiro plano esse aspecto da alienação parental e da sonegação de informações relevantes ao pai? Perfeito, Josias. Acho que isso é muito importante. Acho que o nome alienação parental pode fazer com que a gente conclua que só pode ser exercido, né, entre um pai e uma mãe. Mas, na verdade, a própria lei determina que a alienação parental ela pode ser exercida e praticada, os atos de alienação parental, por qualquer pessoa que tenha a criança ali sob sua guarda, seu cuidado. Então, não necessariamente é somente de uma mãe contra um pai ou de um pai contra uma mãe. É de toda aquela rede que está ali de cuidado da criança. Temos casos em que foram reconhecidos que, um exemplo, a mãe em si não praticava atos de alienação parental, mas a avó ou uma tia quem era aquele agente que fazia. E aí é muito importante, José, a gente tomar muito cuidado com a lei de alienação parental, porque nos últimos tempos, inclusive, existe um projeto de lei para revogar essa lei, né? Porque ela, na maior parte das vezes, ela é voltada contra a mulher. Porque, geralmente, no Brasil, na maior parte dos casos, nós temos a mulher como a principal cuidadora. Então, aquela pessoa, para ter aquela influência sobre a criança, ela precisa, né, necessariamente ter um tempo a mais com a criança, ter um tempo com a criança para poder conseguir fazer essa ascendência de afastamento, né? Então, isso é algo importante. E além da lei de alienação parental também, ela não fala simplesmente de falar mal de um pai ou de uma mãe para a criança, mas, como você bem colocou aí, de também sonegar informações, de mudar a criança de um lugar para o outro, não aconteceu no caso, mas são várias ações ou omissões que estão ali caracterizadas na lei de alienação parental. O Gabriel pode me corrigir, mas eu acho que antes da alienação parental, né, dos atos de alienação parental, algo também que chamou muito a atenção foram os cuidados com a saúde da criança. Não apenas as omissões ou tentativas de esconder coisas, mas de também fatos deliberados com relação às questões de saúde mesmo, de que ele poderia estar tendo um melhor cuidado, algo nesse sentido. Então... Eu não sei se o Gabriel pode explicar rapidamente, depois já passar para a Ranete também falar. Tem muita gente perguntando aqui e querendo entender, até o início disso, por que a criança ficou com a avó e não com o pai? Sendo que ela tinha um pai, né? A mãe morreu e a criança ficou com a avó e não com o pai. Foi um acordo? Foi uma espécie de acordo? Foi isso, Gabriel? Foi isso mesmo, Fabiola. Consta aqui também na decisão como que essa guarda se tornou compartilhada. Então, no momento em que a Marília Mendonça morre, automaticamente a guarda se torna unilateral do Murilo. Isso consta na decisão e a gente consegue dar os períodos históricos de como que as coisas se sucederam. 10 meses após a morte da Marília Mendonça, segundo consta aqui no documento, foi que o Murilo concordou em ter uma guarda compartilhada com a avó. Então, partiu dele esse ato de fazer essa benevolência, se assim a gente pode dizer, porque a criança, desde
quando nasceu, tinha o hábito de morar com a avó, tinha a convivência, porque a Marília Mendonça, quando viajava a trabalho, a criança ficava aos cuidados da dona Ruth. Então, quando morre a Marília, automaticamente o Murilo assume essa função. O Murilo, ele tem uma ascensão profissional muito grande após a morte da Marília Mendonça, então eu acho que também teve uma questão de conveniência para ele nesse momento. Isso aqui é uma opinião totalmente pessoal, mas acho que teve uma questão de conveniência para ele, né, já que tem uma avó que foi presente desde o nascimento da criança, tem uma relação excelente com ela. Então, por que não ceder essa guarda? Então, a guarda pertenceu exclusivamente a ele em algum momento, partiu dele É. pela divisão e agora se transformou novamente em unilateral. Então era uma coisa que já era um acordo, nem é uma questão tão jurídica.